Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabela e eu sou gestora de contas VIP aqui na IKEA Option. Bem-vindos a todo aí ao nosso webinar. E, como vocês podem ver aqui o título, a gente estará falando de padrões de velas, tá? Esta é a parte 2 do nosso webinar, pessoal. Se porventura vocês não conseguiram ver a parte 1, eu sugiro vocês acessarem o nosso canal do YouTube, tá? Entra no YouTube e escreve IKEA Português. E aí vocês terão acesso aí a todos os webinars anteriores. Enfim, podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Pessoal, peço a gentileza de vocês lerem aqui o aviso legal. Como vocês sabem, estamos falando de um mercado que envolve certo risco, então, por favor, fiquem atentos a isso, tá certo? E, pessoal, me confirma aqui, quem já viu a primeira parte do nosso webinar? Quem hoje está assistindo a parte 2 que chegou a ver a primeira parte? Ó, o Joel está fazendo a perguntinha. Como eu faço para rever a parte 1 do webinar, dos padrões de velas? Joel, entra lá no nosso canal do YouTube, IKEA Option Português, ok? Lá vocês terão acesso a todos os webinars anteriores, tá? A gente já falou sobre estratégias, gerenciamento, enfim, tem vários assuntos lá postado no YouTube, tá, gente? Bom, vamos aí para o nosso assunto. A gente vai fazer um breve, uma breve rever esses assuntos que a gente já tinha visto anteriormente, e aí a gente vai para a parte 2 mesmo, tá? Bom, o que a gente viu na primeira parte desse webinar? A gente aprendeu como identificar um martelo, uma estrela cadente, o doji e o padrão cabeça e ombros, tá certo, pessoal? Padrões super fáceis, não tem nada de difícil, enfim, nessas formações de vela, mas vamos rever rapidinho aqui como que funciona. Então, vamos aqui, alguns exemplos, tá? Nós temos a estrela cadente, tá? Que pode apontar a direção que o ativo poderia seguir. Então, aqui tem um exemplo bem claro de uma estrela cadente, tá certo? Vamos lá. Pessoal, falando nisso, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui as perguntinhas no chat, que aí no final do webinar eu estarei respondendo aí essas perguntinhas, tá? Então fiquem à vontade aí para estarem fazendo aí as suas perguntas no geral, tá certo? Vamos lá. Nós temos o doji, ok? Uma vela doji, que basicamente significa que o preço abriu e fechou no mesmo ponto. Pode significar que são, né, que tem alto interesse no mercado, tá? Pessoal, importante lembrar, né, que nem sempre porque a gente tem determinado sinal, enfim, significa que isso realmente irá acontecer, tá? Pode ser que não aconteça, o mercado é imprevisível, ok? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Martelo, tá? O martelo que pode apontar a direção que o ativo poderia seguir, ou seja, ele tem basicamente o formatinho aqui de um martelo, né? Um pouquinho de corpo e a sombra aqui da vela, ok? E o padrão cabeça e ombros. Esse padrão é muito interessante, tá? Aqui nós temos o primeiro ombro, nós temos a cabeça, a linha do pescoço, e aí temos o segundo ombro, tá certo, pessoal? Por isso que chama padrão cabeça e ombros, tá? Os ombros, eles ficam levemente, né, abaixo da cabeça, que é o ponto principal, e aqui a linha do pescoço, tá certo? Então, uma vez que o preço cruza e fecha abaixo da linha de pescoço, o padrão está completo, tá? Isso pode causar uma queda maior do que a distância do ombro à linha do pescoço, que é o mínimo exigido. Então, olhem só, pessoal. Olha só, uma vez que essa vela aqui fechou abaixo da linha de pescoço, pode ocorrer essa tendência de queda, tá? Então a gente vai ver essa distância entre a cabeça e a linha de pescoço, ela poderá se repetir aqui, ó.
Então, aqui a gente poderia estar colocando take profit, no caso, tá? Poderíamos colocar um take profit nessa questão, tá certo? Nesse padrão aqui. Mas vamos então para o conteúdo de hoje. Só fiz um recap aí com vocês para vocês saberem mais ou menos o que a gente tratou na primeira parte. E aí hoje a gente vai para a segunda parte. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o engolfing de alta, o engolfing de baixa, a estrela da tarde e a estrela da manhã, pessoal. Antes eu explicar para vocês esses padrões, me contem se vocês já conheciam, já testaram alguma vez, sabem como esses padrões funcionam. Me contem um pouquinho aí da experiência de vocês. Já tinham visto esses padrões? Se vocês quiserem, podem tirar um print aí da tela, enfim, mas são padrões relativamente fáceis. E no decorrer aí do webinar, a gente vai ver ao vivo, lá no gráfico, enfim, se a gente consegue pegar algum padrão, se eu consigo dar alguma entrada aí ao vivo, considerando um desses padrões que a gente vai ver hoje, tá? O Eric falando conhecia todos. Esse conteúdo, né, padrões de vela, o pessoal é bem fera mesmo no conhecimento. A maioria já estudou bastante, enfim, mas quem está começando agora, enfim, que está engatinhando, né, nesse mercado, vai poder ver também, vai entender um pouquinho melhor como funciona, tá bom? Bom, vamos ver cada um deles. Como que a gente vai identificar um engolfing de alta, tá? Então, o padrão bullish engolfing, ou engolfing de alta, se forma quando uma vela vermelha é seguida por uma grande vela verde, cujo o corpo se sobrepõe completamente ou engole o corpo da vela anterior, ok? Na prática, basicamente, a gente tem aqui uma vela vermelha e, na sequência, uma vela verde que é maior da vela vermelha, tá? Ela se sobrepõe. Ela vem aqui e come, né, essa vela vermelha aqui. E aí a gente tem uma possível tendência de alta, ok? Então, esse é o engolfing de alta. Vamos ver aqui um exemplo. A gente tem uma tendência de queda, ok? E olha só, pessoal, o que a gente vê aqui? Uma velinha pequena e vemos na sequência uma vela grande que se sobrepõe à vela anterior, tá? Uma vela verde grande. E o que aconteceu depois que formou esse padrão aqui? O mercado subiu, ok? Momentaneamente, mas subiu. Agora vamos identificar aí um bearish engulfing, tá? Um engulfing de baixa. Que basicamente é o contrário. Então, o padrão de engolfing de baixa se forma quando uma vela verde é seguida por uma vela vermelha maior, cujo o corpo se sobrepõe completamente ou engole o corpo da vela anterior, tá? Então, super fácil também. Olha só o que a gente vai ver. A gente vai ver aqui a velinha verde e, na sequência, a vela grande vermelha, tá? Que se sobrepõe à vela verde. E aí tem a flechinha aqui indicando que a tendência seria de queda. Então vamos ver um exemplo. Tá? Até então o mercado estava numa alta. O que aconteceu? O engolfing de baixa. Tinha essa velinha verde aqui. O que aconteceu? Veio a vela vermelha, né? Uma vela maior, e se sobrepôs à vela verde. Tá bom? E o que aconteceu na sequência? Pum, mercado caiu, tá certo? O mercado teve essa tendência de queda. Então, super fácil, não tem segredo nenhum aqui. Vamos lá. Como identificar uma estrela da tarde? Essas estrelas, elas são famosas. Eu sempre tenho os meus clientes me perguntando, Isabela, o que é uma estrela da manhã? O que é uma estrela cadente? O que é uma estrela da tarde? E assim por diante. Então, vamos aprender aí como que identificamos uma estrela da tarde.
Bom, basicamente, a estrela da tarde é usada para detectar quando uma tendência está prestes a reverter. É um padrão de baixa que consiste em 3 velas. Então, temos uma vela grande verde, uma vela pequena vermelha e uma vela grande vermelha. Vamos ver o exemplo? Muito fácil, ok? Para ajudar vocês a lembrar, vocês podem considerar, por exemplo, algo que eu geralmente faço para me ajudar a lembrar. Nasceu o sol se põe aqui, começou a se pôr, se pôs, tá? Por isso que é estrela da tarde, tá? Então, só um truquezinho, enfim, para ajudar vocês a lembrar. Então, esse é o padrão aí da estrela da tarde. Vamos ver aqui na prática, o que a gente tem aqui? Vela grande verde, vela pequenininha vermelha, vela grande vermelha. Temos a formação aí da nossa estrela da tarde. O que aconteceu com o mercado? Caiu, tá certo? Diego, vou sim ir no gráfico ao vivo. Eu já deixei marcado algumas formações para vocês, tá? Para que eu consiga já mostrar, enfim, na prática. E também vou tentar fazer algumas entradas aqui na prática, se o mercado estiver colaborando, tá? Aqui temos outra formação, ok? Da estrela da tarde. Então, vela grande verde, vela pequenininha vermelha, vela grande vermelha. Simples. Bom, e agora, a estrela da manhã. O que a estrela da manhã nos vai mostrar? Basicamente, ela é usada para detectar quando uma tendência está prestes a reverter. Então, o que a gente vai ver? 3 velas que são interpretadas como sinal de alta. Veremos uma vela grande vermelha, uma vela verde, uma velinha pequena verde e uma vela grande verde, ok? Vamos ver agora o exemplo. Então, o que a gente vê aqui? Super fácil, super simples. A gente vai ver a nossa vela grande vermelha, a nossa vela pequena verde e a nossa outra vela grande verde. E aqui teremos uma indicação de uma tendência de alta, ok? Então, super simples também. Ó, vamos ver o exemplo. Antes de eu mostrar aqui o exemplo para vocês, pessoal, onde que vocês identificam aí a estrela da manhã? Conseguiram identificar? Olha só, Gabriel, por exemplo, aqui nesse exemplo a gente está vendo velas de 5 minutos, tá? Essas formações elas vão mostrar o tempo todo, tá? Anderson, se você se inscreveu no webinar utilizando o seu e-mail, que é cadastrado na conta Option, você vai receber o reprise dentro de 7 a 9 dias aproximadamente. Ou o que eu sugiro é, vai no nosso canal do YouTube Option Português e se inscreve lá no canal, que aí você vai receber as atualizações aí constantemente, tá? A gente tem um webinar praticamente toda semana, então tem bastante conteúdo lá no meio, lá no canal do YouTube, tá? Ó, o Miguel falou: no meio do gráfico tem uma vela grande vermelha, pequena verde, grande verde. Exatamente, exatamente. Aqui tá a nossa formação, tá certo? Vela grande vermelha, pequenininha verde, nasceu o sol, ok? Então, eu utilizo essa analogia para me ajudar a lembrar, tá certo, pessoal? Fácil também. O que a gente vê? Tem outra aqui. Viu aqui, ó, uma vela grande vermelha, pequena verde, grande verde. Tendência do mercado subir. Bom, vamos agora, pessoal, para o nosso gráfico ao vivo, tá? Vamos por ordem aqui. Primeiro eu separei algumas velas para demonstrar para vocês, tá? Deixei já marcadinho aqui. Então aqui a gente tem um doji, tá? Esse aqui foi um falso sinal, porque supostamente quando o doji ele fecha, a gente tem que ver a direção da próxima vela, tá? Então aqui, por exemplo,
foi um falso sinal, porque eu teria entrado comprada aqui, tá certo? Então, às vezes pode ocorrer falso sinal, né? Normal. O que que a gente tem aqui, pessoal? O que que eu fiz essa outra marcação aqui? O que que é? Tem vários martelos, tá? Vários martelos invertido, não invertido. Ok. Deixa eu ver mais qual marcação que eu fiz. Ó, o que que a gente tem aqui? Essa aqui tá fácil. Essa é uma estrela da manhã, pessoal. A gente tem a vela grande vermelha, vela pequena verde e vela grande verde. Tendência de subir, tá bom? Aqui foi um exemplo rapidinho. Lembrando, né, gente, que nem sempre vai acontecer exatamente o que o padrão da vela nos diz, tá? E a gente tem o doji. O que mais que a gente tem aqui? O que vocês conseguem identificar? Ó, vela é verde, né? Poderia ser maior essa vela, poderia. Mas aqui dá basicamente para entender um pouquinho, né? Uma vela verde, vela pequena vermelha, vela grande vermelha. Tendência de queda. Tá. Ó, o Gabriel falou: o que que é um martelo? Não ouvi falar nesse ainda. Gabriel, assiste lá a primeira parte do nosso webinar, tá? Vai lá no YouTube, Equioption Português, se inscreve, vai ser postado lá, e aí você pode assistir a primeira parte, que a gente falou de martelo, certo? Então, bom, basicamente separei esses sinais, esses padrões aqui para vocês. Aqui eu estou usando o gráfico do ouro, né? Um dia. Vamos ver um pouquinho agora do petróleo. Gente, olha essa formação. Essa formação tá perfeita. Tá? Vela grande vermelha, vela pequena verde, vela grande verde. O que aconteceu com o mercado? Subiu. Tá? Uma formação muito boa aqui. Muito boa. Ok. O que mais? Também separei aqui algo que pode ser considerado um falso sinal, tá? Por quê? Essa aqui eu deixei marcada. Porque o que que ele nos mostra aqui? Vela grande verde, vela pequena vermelha, que seria uma estrela da tarde, né? E vela grande vermelha, tá? Aqui, por exemplo, no final dessa formação eu teria entrado vendido. Porém, o que que aconteceu? O mercado subiu. Então, nem sempre vai fazer exatamente o que que a gente está esperando, né? Que deixei marcadinho como um falso sinal, tá? O que a gente tem aqui? Cadê os engolfing, pessoal? Os engolfing. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de engolfing. Um engolfing de baixa, né? Velinha aqui, veio a vela grande e sobrepôs a velinha verde. Mercado caiu, tá? Olha aqui, outro engolfing. Então, temos a vela verde, engolfing de baixa. Velinha vermelha veio, comeu aqui a velinha verde, caiu o mercado. Ok? Então, temos várias formações, tá? Aqui também estou usando o gráfico de um dia. Mas vamos agora para o que interessa. Eu sei que a maioria gosta de operações mais rápidas, tá? Vamos ver o que a gente consegue pegar nesse gráfico, se está interessante, tá? Se está interessante. Ó, aqui eu também deixei separadinho um engolfing de baixa. Veio aqui a velinha verde, a velinha vermelha comeu aqui a velinha verde e o mercado despencou. Okay? Vamos ver o que a gente consegue ver. Vamos lá, pessoal, me ajudem aqui no chat. Vou até diminuir aqui o período de vela. Vamos ver se a gente consegue ver mais padrões. Tá? Vamos ver o que a gente tem. Olha. Ó, gente, aproveito para falar, tá? Eu já deixei preparado aqui o valor da minha entrada
inspiração, vou deixar aqui em 1 minutinho, tá? Eu estou usando a regra dos 2%, pessoal, tá? No meu gerenciamento de risco, enfim, quando eu faço negociações aí em binárias, negociações de curto prazo, eu uso a minha regrinha dos 2%, tá certo? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Nem sempre a gente consegue, né, pessoal, uma boa entrada ao vivo, mas vamos lá, vamos ver o que sai aqui. Ó, aqui, depois dessa velinha aqui, podia ter entrado comprado. Vamos ver o que a gente tem aqui no. Tô com velinhas de 30 segundos para dar uma acelerada, né, para a gente conseguir ver mais padrões. Vamos lá, voltei aqui para 1 minuto só para dar uma espiada. Olha, pessoal. Negociação de curto prazo tá indicando aqui. Vamos ver se sobe. Vamos ver algum outro par aqui que talvez esteja me dando algum sinal melhor. Vamos SDJPY, vamos dar uma olhadinha. Velhinhas de 1 minuto. Olha, pessoal. Olha só aqui. Se eu considerar, por exemplo, tá, deu engolfing. Vou arriscar aqui, eu acho, numa compra. Considerando o engolfing anterior, né? Vamos ver como é que vai, pessoal. Vinícius, eu não opero, tá? Só com leitura de vela. Esse conteúdo fiz considerando somente a leitura de vela, tá? Mas eu misturo tudo, um pouquinho de tudo, tá? Eu misturo a questão dos indicadores, notícias de mercado, um pouquinho de tudo, tá? E geralmente, pessoal, eu opero mais a longo prazo, tá? Não opero a curto prazo. Então, essas ordens de 1 minuto, enfim, eu não me sinto muito confortável, acho que é muita pressão, enfim. Prefiro negociar um dia, uma semana, então depende bastante, tá? Então, olha, por exemplo, aqui, né, acho que essa aqui não vai, essa negociação não vai vingar. Mas é o mercado, né, pessoal? Então, é, é assim mesmo que funciona. Tá? Ó, infelizmente não deu, tá? Então, nem sempre, né? Também ao vivo é difícil você parar, enfim, se concentrar, tá? Mas enfim, pessoal, é isso, tá? Vou responder algumas perguntinhas agora. Vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui. Um momento. Perfeito. Pois é, ó. Pois é mercado ao vivo, né? Olha só. Eu usei, né, padrão de vela aqui, mas como eu falei, gente, nem sempre funciona, né? Nem sempre funciona. Ah, ok, deixa eu ver. O que a gente tem de perguntinha aqui? Esses padrões, o Renato fez a perguntinha, esses padrões valem para qualquer tempo de expiração? Sim, Renato, você pode utilizar, né, de acordo com a sua preferência. Ok? Ó, o pessoal tá falando, ajudar, a Mônica falou, né, ajuda a traçar linhas. Mônica, eu te sugiro, entra lá no nosso canal do YouTube, tá? Eu fiz um conteúdo que foi retração de Fibonacci e extensão de Fibonacci, que tá muito bom, tá? Muito bom mesmo, porque basicamente essas extensões e retrações de Fibonacci te dão linhas de suporte e resistência, né, automático. Tá certo?
Vamos ver. Vamos ver o que que a gente tem mais aqui de perguntinha. Ó, o Anderson fez aqui uma pergunta interessante. Isa, você acha que é possível viver das negociações na Option? Anderson, envolve, eu acho que além de qualquer questão, envolve muito mais o seu psicológico, o seu emocional, antes de qualquer coisa, né? Porque quando a gente depende de certo dinheiro para viver, a pressão que isso causa na gente é muito maior. Então, se você tiver um gerenciamento de risco infalível, eu acredito que é possível sim, tá? Mas tem que ter um gerenciamento de risco muito bom. Ok? Vamos lá. Ó, Genildo, qual o canal do YouTube? Entra no YouTube, Genildo, e coloca lá na barrinha de pesquisar IQ Option português, tá? É tudo separado. IQ Option português. Ó, o nosso moderador aqui mandou no chat, tá, pessoal? O link aqui do canal do YouTube tem vários conteúdos. Eu acho que vale bastante a pena vocês se inscreverem e ficarem sempre atentos, tá? A gente tá, como eu mencionei antes, a gente está fazendo webinar praticamente 2, 3 por mês, tá? Quase toda semana tem um. Então, vale a pena vocês se inscreverem e estar acompanhando os conteúdos, tá? Mesmo quem não consegue acompanhar ao vivo, quando tem um tempo, entra lá no YouTube, ok? Bom, pessoal, acredito que é isso. Não vi mais nenhuma perguntinha. Agradeço aí a participação de todos, pessoal. Desejo aí um excelente final de semana e a gente se vê novamente lá no dia 15 de julho, tá? Vou estar com um conteúdo novo, então aproveitem para se inscrever aí no nosso próximo webinar, ok? Muito obrigada e vejo vocês em breve. Até mais.